Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Tamo Junto com Ronaldo Vrobel, Jackson Leite, um programa de solução, saúde e diversão. E hoje, com uma convidada que eu estou esperando há um tempão, ela é muito ocupada, na minha opinião, a maior dubladora do Brasil. Seja bem-vinda, Mônica Rossi. Muito obrigada, até que enfim, né? Desencantou. Obrigada pelo convite, vocês dois. Muito obrigada. Obrigado. Mônica, como é que veio essa ideia lá? Começou na infância? Fala um pouco disso. Então, na verdade, eu quando era criança, eu tinha um sonho de ser artista, né? Eu assistia muita televisão, que era o que a gente tinha para fazer na época. Minha família de uma origem muito humilde e tal, então a nossa diversão era ver televisão. E eu assistia todos os programas, minha mãe adorava programa de auditório, né? E eu ficava vendo os artistas, assistia programa do Chacrinha, por exemplo. Eu ficava na frente da televisão imitando os cantores, imitando as chacretes, né? As novelas que mamãe assistia, eu ficava ali, aí eu imitava as cenas. Então, eu tinha essa vontade. Na verdade, eu queria ser 3 coisas quando eu crescesse. Eu queria ser atriz, aliás, 4 coisas. Eu queria ser atriz, professora, manicure e caixa de mercado. Porque caixa de mercado era ótimo, né? Tinha aquela maquininha que fazia assim, aí a gaveta abria cheia de dinheiro, eu achava aquilo o máximo. Então, eu queria muito. E aí, na escola, eu já participava muito das festividades, né? Eu estudava em escola pública, e eu sempre me destacava. E depois eu fui fazer catecismo, né, para fazer a primeira comunhão. E aí, na igreja lá da paróquia onde eu morava, lá no Engenho Novo, tinha um teatro, tem até hoje um teatro. E através da aula de catecismo, acabei entrando em contato com esse teatro. Tinha uma senhorinha, Dona Conceição, que era cantora da igreja e que ela incentivava muito, né, as artes. Então, ela pegava as crianças, montava espetáculos, passagens bíblicas ou não, enfim. Sempre tinha festividade no teatro da igreja. E assim eu fui amando, né, amando. E aí, meu sonho foi crescendo, né? Aí, enfim, comecei a fazer figuração quando eu tinha 13 anos. Mamãe morreu, eu tinha 13 anos, e aí eu comecei a ter mais liberdade, que mamãe me prendia muito, né? Muito rigorosa. Aí eu comecei a fazer mais as coisas sozinha, porque na época não era como hoje em dia, que tem todo essa vigilância, né, esse cuidado. Então, antigamente era mais fácil. Mônica, você está falando dos anos 70? Exatamente, anos 70. Eu estou falando especificamente de 77. E aí eu comecei a fazer figuração. Um dia eu fui fazer figuração num programa de auditório, que era o programa do Carlos Imperial. E aí fui fazer uma figuração como dançarina, porque ele ia fazer um concurso, né, de discoteca, que era muito moda na época. E aí eu fui como figurante. Aí, chegando lá, eu soube que estavam fazendo teste para fazer parte do corpo de dançarinas do programa. Aí eu fiz o teste, fui aprovada. Foi muito rápido. E lá eu conheci o Mário, que era da produção do programa. Né? Eu era uma menina. Beijo, Mário. Eu era uma menina, realmente, eu tinha 15 anos. E o Mário, 11 anos mais velho que eu, ele já era um profissional da área há muito tempo, porque ele também começou muito cedo. E lá nos conhecemos e ficamos amigos, e o Mário já era dublador na época. E foi através dele que eu conheci a dublagem. Eu até então nunca tinha pensado como é que se assiste um filme em português. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí um dia, claro, um tempo depois, né, que a gente acabou ficando junto e tal, enfim, ele me convidou para assistir a dublagem. E eu fui e fiquei assim, fascinada, né? Porque eu não fazia ideia, eu não fazia a menor ideia de como é que era. E naquela época, se dublava, isso já era 82,
Nós nos conhecemos em 79. Eu comecei a frequentar os estúdios em 80, começo dos anos 80. E aí eu fui conhecendo as pessoas, né? E fui vendo como é que fazia. Sempre que eu podia, eu ia assistir, porque realmente eu ficava fascinada. Na época todo mundo dublava junto. Então, assim, cada voz maravilhosa que entrava no estúdio, eu ficava. Eu lembrava justamente de tudo aquilo que eu assistia na TV, né? E muitos dubladores que eu conheci eram do elenco da TV Tupi, que era a televisão que minha mãe mais assistia, né? Então, Orlando Drummond, Gilmere Pozzoli, eram da comédia, né? Da TV Tupi, daqueles programas todos. Então, eu reconhecia a voz dos filmes e reconhecia a pessoa dos programas que eu assistia, José Santa Cruz. E assim foi. Como é que era uma sessão de dublagem? Eram várias pessoas assistindo a uma tela com o original? Então, a dublagem era feita assim, como até hoje é. O filme, você não assiste o filme antes, você não tem o filme antes, nada. O filme, ele é todo dividido em pequenas cenas de 20 segundos, porque o nosso pagamento é feito através de uma regra que é cada hora, a gente recebe por hora. Cada hora de dublagem equivale a 20 cenas de 20 segundos, né? Então o filme é todo cortadinho. Quando eu comecei, ainda era película. Então tinha uma moviola, era película e magnético. Então, era totalmente diferente de hoje em dia. Só que, como a gente fazia em película, né, não tinha como fazer várias vezes a mesma cena. Então, o diretor, que na época quem fazia esse trabalho todo era o diretor, ele tinha que fazer um cronograma de trabalho de modo que agrupasse o máximo de pessoas em uma cena. Porque senão o que ia acontecer? Digamos que eu tivesse uma cena no começo do filme e a minha personagem só fosse entrar lá no final. Eu não poderia ficar o dia inteiro no estúdio para fazer 2 cenas, porque o pagamento era por hora. Então, tinha que fazer toda uma decupagem do script para ver quem entrava com quem, para agrupar o máximo possível, para se pagar menos, né? Para o estúdio não ter prejuízo. Era assim. Então, às vezes você podia ter 10 pessoas dentro do estúdio, até mais. Mas, entendeu? Mônica, se você não via o filme antes, como é que você Como sabe? a gente não vê até hoje. Como é que você sabe qual é a locução adequada? Porque a gente ensaia na hora. Cada cena dessa, a gente assiste. A gente tem uma tradução, a gente tem o script traduzido, e a gente assiste a cena com o script, ouvindo o original, e a gente ensaia, a gente adequa o texto, corta texto quando tem que cortar, acrescenta palavras quando tem que acrescentar, troca, porque às vezes a tradução pode não estar tão adequada. Às vezes a tradução até está correta do ponto de vista do significado, mas não está adequada do ponto de vista de labial. Entende? Então a gente faz essa troca. Isso tudo a gente faz na hora. Cada vez mais a gente tem menos acesso aos filmes. Por quê? Antigamente a gente dublava um filme que já tinha sido exibido no cinema. Primeiro era exibido no cinema e depois a gente dublava. Então, muitas vezes a gente assistia o filme no cinema, entrava no estúdio sabendo bem do que se tratava. Hoje em dia a gente faz a dublagem quase que simultaneamente ao lançamento, né? E hoje tem muitos lançamentos de cinema que são dublados. E por conta da confidencialidade, por causa da pirataria, cada vez mais a gente assiste menos aos filmes, cada vez mais a gente entra no estúdio sem saber absolutamente nada do que a gente vai fazer. E, inclusive, o filme em si, né, que a gente trabalha, na maioria das vezes, não é a cópia definitiva. A gente trabalha, quando é animação, por exemplo, a gente trabalha muito com esboço. Só tem os rabiscos do... muitas vezes. A inteligência artificial te ajuda ou te atrapalha? Me atrapalha.
acaba com a minha profissão, né? Me atrapalha muito. A tecnologia nos ajuda. A tecnologia, eu acho que ela nos ajudou muito, até mesmo nessa questão da dublagem remota, né? Porque com a pandemia, a dublagem remota, ela popularizou no mundo inteiro. Então, isso me ajuda muito. Hoje, eu posso dublar para qualquer estúdio no mundo. Mas a inteligência artificial, ela com certeza é uma ameaça para a nossa profissão. É uma ameaça. Foi aprovada uma lei agora Eu detesto. que diz... Quando eu ouço no YouTube aqueles robôs, eu odeio, eu mudo logo. Eu não aguento. É muito ruim. É muito ruim, realmente. Foi aprovada uma lei onde a dublagem é considerada um patrimônio... artístico? Não, é um Cultural? patrimônio... Ai, eu esqueci exatamente o nome da lei. Enfim, isso já é um grande passo para que a nossa profissão seja respeitada e não seja substituída pela IA. É patrimônio imaterial. Isso é um passo nessa caminhada para se criar regras, né, do uso da IA. Eu acho que a IA pode trabalhar muito a favor da humanidade em vários aspectos. Na dublagem até poderia também, mas ela não pode substituir um profissional, né? No caso, substituir vários profissionais, porque não se trata apenas do dublador, do ator, né? Se trata de técnicos, se trata, né, da pessoa que cuida do estúdio, da pessoa que faz a limpeza. Se acaba isso, né? Se acaba a dublagem, são várias pessoas, várias profissões envolvidas nesse processo. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Eu ainda tenho muito medo, porque não é só a questão de se criar uma voz a partir de um banco de dados, porque é isso que eles estão fazendo. A partir de um banco de dados, um banco de vozes, eles criam uma voz. Eu acho que quanto a isso, a gente pode lutar. Eu acho que não é nenhuma luta muito difícil. Quer dizer, difícil sempre é. Mas, enfim, é uma luta que a gente tem chance. O meu grande medo é a IA transformando a voz original em outro idioma. Já acontece isso. Já acontece. Esse é o meu medo, porque aí, como é que eu vou dizer que a atriz fulana de tal não pode ser apresentada em português com a voz dela? Entendeu? Então, assim, essa questão aí eu acho muito difícil de resolver. Muito difícil. Acredito que essa tecnologia não esteja avançando muito por conta dos contratos dos atores originais, né? Porque a partir do momento que a voz original for traduzida, né, for usada em outros idiomas no mundo inteiro, é claro que o ator vai ter que ter um outro contrato, uma outra remuneração, né? Mas eu acho que essa vai ser uma questão bem complicada. Mônica, essa é uma questão complicada em todo o audiovisual, em vários setores, mas no audiovisual... Vocês já viram os novos programas de produção de filmes com inteligência artificial, que é totalmente verossímil? Não, é impressionante. A IA realmente é uma coisa, é uma tecnologia que me impressiona. Assim, me dá medo, não é nem... Às vezes me dá o medo, não é nem o medo relativo só à minha profissão, não. É porque dá medo, porque a gente já viu isso em filmes, né, de ficção científica, e está tudo acontecendo, sabe? E isso é muito assustador. Olha, eu estou começando a achar que um dia as máquinas realmente vão se revoltar contra os humanos. Não, outro dia a gente estava conversando sobre isso noutra entrevista, que um filme de ficção de 10 anos atrás hoje é realidade. Sim. O cara que se apaixona por uma voz. Exatamente, exatamente. A gente vê aí em matérias sobre... Japão tem muito disso, né? O cara que se casou com um robô, com uma boneca, né?
isso está acontecendo, porque o ser humano anda muito solitário, né? E esses recursos acabam... Começou com as conversas virtuais, né? Que quantas pessoas a gente conhece que preenchiam ou preenchem seu tempo em conversas virtuais, né? E acabam se apaixonando até por uma pessoa que ela não sabe quem é. Eu estava vendo uma palestra no YouTube de psicólogos falando que hoje muitas pessoas preferem ter como amigo o chat GPT. Uhum. Por quê? Vamos dizer que eu mande uma mensagem para algum de vocês e vocês não respondam na hora. O chat GPT é instantâneo. E é gentil, e é agradável. E ele Sim. é programado para perpetuar a conversa. Uhum. Então, se você for naquela onda, não acaba nunca. Tá tendo terapia online. Online com IA. Com IA, a terapia online eu faço. Terapia com IA. Essa eu não sabia. Sim. Já está tendo terapia com IA. Isso tem que ser proibido. Não, tem, lógico, mas infelizmente a gente está caminhando por uma coisa que é muito doida, né? É muito doida. Eu às vezes, eu fico com medo, porque tem momentos que o negócio é tão realista, né? É muito realista. Olha, ninguém sabe o que vai acontecer. Não. Ninguém sabe. Eu acho que vai ter um momento em que vai ter que frear mesmo essa coisa da IA, porque eu acho que o ser humano vai perder o controle disso, sabe? Se é que já não está perdendo. Falando de saúde mental, você já teve esse termo novo aí, mas é uma coisa, o tal do burnout? Você já teve um momento que eu sei que você... Gente, ela trabalha feito uma doida, ela tem um estúdio dentro de casa. Um estúdio profissional, eu já vi, espetacular. Enfim, então o trabalho... Ela nem precisa sair de casa, o trabalho está em casa. E você sabe, eu tive burnout numa época em que não se falava isso, eu não sabia o que era. Né? Mas eu comecei, por exemplo, a chorar quando o despertador tocava. Eu chorava, porque... eu não aguentava, eu estava exausta, porque teve uma época em que eu fazia TV Colosso, que era de madrugada. Muitas vezes eu saí da TV Colosso, fui em casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui para o estúdio dublar. Eu dirigia num outro estúdio, então assim, eu era contratada, porque hoje em dia a gente trabalha... Você faz parte da história da dramaturgia brasileira e internacional, né? Eu era contratada de 4 enumerar aqui empresas. Os personagens que você fez. Eu era contratada de 4 empresas. Então, assim, eu tive... Claro que na época a gente não falava nisso, né? Não tinha esse termo aí que hoje em dia é tão falado, mas eu, pensando lá atrás, eu reconheço como burnout. Eu fiquei bem mal, assim, de exaustão, de ter vontade de largar tudo, sabe? Quando Já você começa a ter tempo? Vontade. Não, tem muito tempo isso. Foi lá na época da TV Não, Colosso. mas se você já deu, assim, um break. Não, na verdade, assim, a nossa profissão, ela é muito instável, né? O meio artístico, de um modo geral. Sim. Então, assim, a gente tem épocas de ter muito trabalho e tem épocas de ter pouco trabalho, entendeu? Então, hoje eu já não sinto tanto. E o trabalho remoto, estava conversando isso ontem, lá em casa, facilitou muito a nossa vida. Porque, imagina, eu moro no Recreio. Hoje até tem, aqui do lado tem 2 estúdios, né? Por isso é que eu conheço tão bem isso aqui. Mas antigamente os estúdios eram todos Tijuca, Copacabana, centro da cidade, São Cristóvão. Imagina eu sair de casa do Recreio para ir lá no centro da cidade gravar 15 minutos. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para trabalhar 15 minutos. Entendeu? Não é que não aconteça, ainda acontece, porque alguns estúdios não gostam de trabalhar remotamente, só presencialmente. Hoje em dia eu posso trabalhar em 5 estúdios, Mônica, dentro da minha casa. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou sobre os 20 segundos, não é isso? Uhum.
Vamos dizer que num filme de 2 horas e meia, o seu personagem apareça no começo e no final. Uhum. As dublagens são feitas cronologicamente ou você pode resolver logo suas 2 cenas e ir embora? Não, eu resolvo as minhas 2 cenas e vou embora. Então, aquilo que eu estava explicando, antigamente o diretor tinha um trabalho louco para fazer um negócio chamado esquema, né? A gente não chamava de cronograma, a gente chamava de esquema. Para fazer o esquema, para juntar esses grupos, né, o máximo que pudesse, né? Então, por exemplo, muitas vezes você começava a dublar o filme pelo final do filme, por causa dessa junção dos grupos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu vou dublar, como eu dublo sozinho, todo mundo, né, hoje dubla sozinho, você vai fazendo o filme na ordem que ele acontece. Porém, é isso. Se eu tiver uma cena no começo, uma no meio, uma no final, junta tudo aquilo. E às vezes é um filme grande, de uma personagem importante, e eu tenho 1 hora só de trabalho. Entendeu? E você recebe o filme em casa, ou os 20 segundos? Então, o estúdio manda um link para mim, eu faço conectada com o estúdio. Eu não recebo o filme e dublo sozinha, não. A figura do diretor de dublagem continua existindo, o operador continua existindo. O estúdio manda um link para mim, eu acesso aquele link, e aí ficamos nós 3. Pode acontecer de várias formas. Pode acontecer do técnico e do diretor estarem no filme, no estúdio, e eu na minha casa. Pode acontecer do técnico estar no estúdio, o diretor em casa e eu em casa. E pode acontecer do técnico estar em casa, o diretor estar em casa e eu em casa. E os seus parceiros? Os outros dubladores? Então, cada um, todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Mas a minha pergunta é a seguinte: vocês estão se vendo como uma videoconferência? Não, eu trabalho só. Eu só tenho contato com o diretor e com o técnico. Apenas. Porque cada pessoa que vai participar do filme entra no seu horário e dubla sozinho. Todo mundo dubla sozinho. Ninguém dubla mais junto. Mesmo que seja presencial. Todo mundo dubla sozinho há muitos anos. E você ouve a voz da pessoa que contracena contigo? Nem sempre. Um caso em que é legal a gente ouvir o que está gravado por exemplo, quando se faz uma cena de vozerio. O que é o vozerio? Aquela conversa que se ouve ao fundo do diálogo principal. Né? O vozerio, as pessoas... Você está num ambiente aqui, tem pessoas conversando... Aquilo ali. O vozerio, é muito difícil fazer vozerio sozinho, porque você não sabe, você tem que interagir, né, com outras pessoas. Porque quando é o diálogo, eu estou vendo as minhas falas e estou vendo as falas dos outros personagens. Então, ok. Mas o vozerio não, né? Então, às vezes, no caso de vozerio, aí o diretor coloca as falas que já estão gravadas para que eu possa interagir com aquilo que já está feito. Entendi. Entendeu? Porque o vozerio, 90% das vezes o vozerio é improviso. Então é por isso que é importante a gente ouvir o que o coleguinha improvisou. Entendeu? Não, a gente não tem um script normalmente. Mas quando é personagem, eu não preciso ouvir o que o colega gravou porque eu tenho um script, então eu sei o que foi feito. Entendeu? E qual é a sua liberdade para mudar uma palavra? Depende do cliente. Depende do cliente. Às vezes o cliente dá toda a liberdade e às vezes o cliente fez a revisão da tradução, já fez as adaptações que queria e aí não gosta que mude nada. Só num caso assim muito especial, se for muito, muito, muito necessário, em função de sincronismo e tal. Mas quando o cliente não faz essa revisão, normalmente se tem muita liberdade para mudar. Eu sou uma pessoa muito enjoada com isso. Eu mudo muito texto. Não só quando eu estou dublando, como quando eu estou dirigindo. Eu hoje em dia não dirijo mais, mas eu já dirigi muito e eu mudava muito texto, porque tem essa questão, não é só começar e terminar junto.
tem a questão do meio da fala, né? Do lip sync realmente, né? Então, é procurar a palavra que vai combinar bem com o movimento labial. Então, para isso, a gente tem que ter uma liberdade de mudança, né, de texto. Você já conheceu? Essa é uma pergunta que já deve ter te feito milhões de vezes. Você já conheceu alguma estrela que você dublou? 2 ocasiões. Uma eu vi, fiquei ao lado, mas morri de vergonha de abordar, que foi a Jane Fonda. Uau! Eu estava em Nova York, num domingo, um dia lindo, mas muito frio, e eu estava com um casaco de nylon, né, com aquele capuz, com aquele pelinho aqui, calça jeans e bota. Aí veio vindo um casal, eu estava parada numa... Pois é, eu estava parada numa vitrine, aí vi um casal bonito chegando, falei, nossa, que casal bonito. E me chamou a atenção dele, falei assim, nossa, que homem bonito. Aí eu me toquei que era o Ted. Eu pensei, na época eu era casada com o Mário, eu falei assim, caramba, é o Ted Turner. Caraca, é a Jane Fonda. Uau. Aí ele, fala com ela. Eu falei da roupa, por quê? Porque ela estava vestida exatamente igual a mim. Ela estava de calça jeans, bota e com um casaco idêntico ao meu. E aí o Mário, fala com ela. Eu fiquei com vergonha, eu morro de vergonha. Eu amo ser abordada. Olha, se tem uma coisa na vida que eu amo é quando alguém me reconhece, pede foto. Como é que é alguém te reconhecer pela sua voz? É muito comum. Acontece se eu sair todo dia acontece. No Uber, no mercado, Sério? todos os dias. É uma delícia e assim, eu adoro. Porque, como eu sempre digo, você ser reconhecido quando você faz novela, né? Se você ficar 2 minutos no ar, todo mundo te vê, né? Mas ser reconhecida pela voz é incrível. É incrível, eu adoro. Fico muito feliz quando as pessoas me reconhecem. E a segunda vez que eu conheci mesmo, fiz foto e tudo, foi a Cameron Diaz, que ela veio ao Brasil fazer um lançamento do Encontro Explosivo, ela e o Tom Cruise. E aí teve um evento, e eu fui lá no evento. Embora eu não tenha sido convidada para o tapete vermelho, eu estava lá na grade. Ela passou e aí a Carol chamou. Carol teve a cara de pau, Carol, chamou. a filha dela, que também é dubladora, médica e dubladora. E nós nos conhecemos, inclusive, por causa da Carol. E aí a Carol gritou e falou, minha mãe é sua avó, minha mãe é dubladora, ela é sua avó. Bem Carol mesmo, bem Carol. Aí eu achei ela muito fofa, porque ela já tinha passado da minha direção, ela olhou para trás, voltou e veio falar comigo, sabe? E fez uma foto, foi muito simpática. Como é a tua relação, assim, academicamente falando, que muita gente, enfim, já aprendeu com você, quer aprender com você? Eu já dei aula por muito tempo em alguns cursos, né? Eu gosto muito de ensinar, muito. E, principalmente quando eu percebo que a pessoa tem vontade de aprender. Então, quando eu era diretora, eu sempre ouvia as pessoas que me pediam para ser ouvidas, eu sempre, assim, dei oportunidade. Porque eu penso assim, um dia alguém me deu uma oportunidade, né? Então eu tenho que retribuir isso para o universo. Diretora de áudio. De dublagem. Então eu gosto muito de ensinar, principalmente quando eu vejo... Eu adoro trabalhar com pessoas que têm vontade de fazer bem feito. Sabe? Adoro. Então eu tenho toda a paciência do mundo, eu gosto muito mesmo de ensinar. Porém, dar aula, eu gosto de ensinar no estúdio. Dar aula em cursos, às vezes é meio frustrante para mim. Porque às vezes você percebe que aquela pessoa não vai conseguir, não vai rolar. Mas ela está ali porque ela ama aquilo, porque ela tem uma esperança, né? Ela deposita uma esperança naquilo.
E é muito ruim eu saber que eu vou ter que ser a pessoa a dizer para ela que não vai rolar, sabe? E, ao mesmo tempo, eu fico muito constrangida em não dizer, sabe? Então, assim, é uma posição muito, muito delicada para mim, sabe? Ter que dizer ou ter que omitir, entende? Então, eu me afastei, assim, já tem bastante tempo que eu não dou aula, porque era um conflito muito grande para mim. Eu te entendo. Sabe? Dei aula. Pois décadas. você entende, né? Você entende. Às vezes aquele aluno acha que está falando inglês à beça e você fala, não, meu amor, não é esse o caminho. Posso contar uma coisa? Claro. Eu vou, assim, meio que assumir o protagonismo aqui um instante. Claro. Em 1990, eu estava na Itália e um filme brasileiro tinha sido lançado. E eu resolvi assistir ao filme imaginando que ele teria o áudio original com legendas em italiano. Uhum. Chegando lá, para o meu desgosto, o filme era todo dublado, no cinema, em Florença. E eu fiquei chocado de ver um filme dublado num cinema, porque, bem ou mal, na nossa infância, os únicos filmes dublados eram infantis. A gente aprendeu a conviver. Bom, muito tempo depois, eu aprendi que, na era do Mussolini, na era fascista da Itália, ele determinou que todos os filmes seriam dublados como uma forma de censura para não propagar o idioma inglês norte-americano e valores e palavras e tudo. Então, a dublagem ela foi usada como uma ferramenta de controle. Nesse caso, foi usado como uma ferramenta de controle, mas existe o outro lado também, né? Que quando você defende a dublagem, você também está defendendo a sua língua. Sem esse olhar, sem esse olhar da opressão, né? Mas você também está defendendo a sua língua. Olha quantas e quantas e quantas palavras em inglês nós usamos hoje em dia no nosso vocabulário em função da globalização, né? Eu confesso que tem vezes que eu ouço pessoas falando e eu fico meio boiando porque tem muitas palavras em inglês que o que é isso? Porque são muitos termos técnicos e tal. Então, a dublagem, nesse caso, ela foi usada de uma maneira, né, que a gente não deseja. Eu nem estou julgando. Não, entendi. Mas, assim... Mas a maioria dos países usa filmes dublados. Eu já fui ao cinema em vários países e a maioria era dublado. Então, não é um fenômeno... E aqui no Brasil, se eu posso estar falando besteira, você vai poder me corrigir, os filmes dublados são mais assistidos do que os filmes com tradução. São mais do que assistidos. Com legenda. A dublagem tem uma coisa assim, eu acho que a dublagem não tem meio termo, a pessoa ama ou odeia, né? Tem muitas pessoas que defendem essa coisa do que, porque a dublagem, assistir filme dublado é horrível, eu prefiro 1000 vezes assistir legendado. Aí eu sempre, né, pergunto, assistir dublado é horrível e é ótimo assistir legendado, porque é diferente de você assistir um filme no original, você fala inglês como fala português. Então, ok, você não queria assistir dublado. Agora, a pessoa dizer que odeia filme dublado e assistir legendado, eu não vejo muito sentido. Por quê? Não sou contra a legenda, não. Mas você, quando assiste legendado, você perde muito da ação da cena. Sim, claro. Porque... o tempo que você perde ali para focar em ler, você está perdendo uma série de cenas e até falas. Você é fluente em inglês. Ele também. Vocês são fluentes em inglês. Se vocês assistirem um filme legendado, por mais que vocês sejam fluentes, a atenção de vocês vai desviar para a legenda. Você sabe que eu vejo isso porque eu assisto muito vídeo de YouTube. E muitas vezes, até por preguiça, por qualquer motivo, eu coloco a legenda em português. Quando eu vou ver, eu estou lendo a legenda. Sim. Ela tem uma força atrativa. Sim.
ela desvia totalmente a sua atenção. Então, assim, não entendo muito essa coisa de eu só gosto de filme no original se você vai usar a legenda, porque se você só gosta do original para poder prestar atenção no trabalho dos atores, então tira a legenda, né? Vai ouvir no original mesmo. E outra coisa, a gente quando as pessoas, de um modo geral, falam em dublagem, falam muito em relação a filmes em inglês. E os filmes coreanos? Quem é que fala coreano? Italiano, quem é que fala italiano? Quem é que fala francês? Quem é que fala turco? Tá uma enxurrada. Entendeu? Né? Então, assim... Você dubla qualquer um. Dublo qualquer coisa. Todos nós, né? Dublamos em qualquer idioma. Então, aí vem a maravilha da tecnologia. Existe um negócio chamado controle remoto, que hoje você assiste do jeito que você quiser. Você não tem que odiar a dublagem para assistir legendado. Você não tem que odiar a legenda para assistir... Sabe, cada um tem que ter a liberdade de assistir do jeito que quiser. Conheço muitas pessoas que falam inglês e que preferem assistir dublado. Mônica, vou fazer uma pergunta curiosa. Uhum. Às vezes, uma palavra de 2 letras em português, em alemão, vai ser um tratado acadêmico com 15 páginas. Vamos dizer que você está dublando um filme em alemão e para dizer ok, tem uma palavra com 120 letras. O personagem vai estar falando esse tempo todo. E o tradutor vai ter a incumbência de transformar um ok em alguma coisa que dure aquele tempo. Essa é uma questão que também é levada. Então, é nesse momento que a gente precisa da liberdade com o texto. A liberdade com o texto. Você citou o alemão. Não existe nada pior do que o chinês. O chinês é uma coisa. O japonês nem é tanto. O chinês é uma coisa, porque às vezes eles falam 2 fonemas e em português é uma frase de... É uma coisa. Eu dublei, eu sempre falo isso, me perguntam qual o trabalho mais difícil que você já fez. Eu dublei um programa de uma igreja chinesa. E era um caso desse que não podia mudar o texto, porque o texto vinha revisado, porque tinha muitas citações da Bíblia, da versão da Bíblia deles, né? Porque eles é uma religião cristã e eles têm uma Bíblia deles. Então o texto vinha todo revisado por eles. Então não podia mexer em absolutamente nada. Gente, era um sofrimento, porque às vezes eram 2 palavras em português eram 10 e vice-versa. Às vezes eles falavam 58 fonemas e em português era tá bom, sabe? Era uma loucura dublar. É muito difícil. Então, é nesse momento que a gente precisa de liberdade para criar, para acrescentar. Você conhece o teor original da fala? Ou ela te é apresentada já traduzida, sem você ter acesso? Não, ela é apresentada já traduzida. Quando é algum idioma que a gente tem alguma familiaridade, né? O inglês ou o espanhol, né? Que mesmo que não fale espanhol, a gente tem alguma familiaridade, até mesmo o italiano. Aí a gente melhora, né? Obviamente. Mas não é fundamental para se dublar, não. Ajuda muito, óbvio. Mas não é fundamental. No passado, hoje em dia a garotada toda fala inglês, né? Mas a velha guarda, muita gente não tinha noção de inglês. E você assiste, as dublagens são maravilhosas, todas as pausas feitas no lugar certo, sabe? Então, é alguma coisa meio sobrenatural, eu acho. Mônica, quando eu olho para você, eu te vejo muito além da dublagem. Eu te vejo atriz, eu te vejo locutora, eu te vejo cantora. Isso para começar a conversa, para começar a prosa. Você nunca teve vontade de mergulhar nessas outras áreas? Porque a arte está em você. Essa pergunta é recorrente.
Vontade eu sempre tive, né? Desde pequenininha eu queria entrar na televisão. Quando eu era muito pequena, eu achava que quando eu dormia, os artistas entravam lá em casa, ficavam pequenininhos, por influência daquele Terra dos Gigantes, né, que eu assisti. Então eu achava que os artistas entravam na minha casa de madrugada, ficavam pequenininhos e entravam no aparelho de televisão. Vontade eu tive. Eu acho que duas coisas aconteceram. Primeiro, que a dublagem me absorveu muito. Porque eu alcancei um sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo de reconhecimento público. Sucesso na profissão, né? Eu conseguia me desenvolver muito rápido. Então, eu consegui fazer trabalhos... em 6 meses de profissão, eu consegui fazer trabalhos que normalmente as pessoas demoravam 2, 3, 4 anos. A dublagem aconteceu muito rápido para mim. E era maravilhoso, porque eu via todo mundo, né, pessoal que fazia teatro, falando como era difícil, que tinha que batalhar, bater na porta, pedir e tal. E eu estava trabalhando super bem, né, sendo bastante escalada para fazer coisas importantes, sem precisar pedir nada a ninguém. A dublagem me procurava, né? Isso foi me acomodando muito. Isso tomou teu tempo. Não, olha só, eu podia até abrir uma mão. Vida, né? Eu podia abrir mão disso em algum momento para ir batalhar, fazer televisão. Eu até algumas vezes fui bater na porta de alguém para pedir uma oportunidade, mas aquilo para mim era tão constrangedor, sabe? Eu pedi uma oportunidade, era tão constrangedor. E também existia um preconceito muito grande em relação à dublagem. A televisão tinha muito preconceito em relação à dublagem. Os diretores de televisão achavam que o dublador era só uma voz, entendeu? Então, era sempre a mesma expressão, era assim, tudo bem, você faz o quê? Você faz teatro? Eu falava, não, eu faço dublagem. Dublagem, sei. Era sempre isso, entendeu? Então eu ficava muito constrangida, eu ficava arrasada. E aí ficava assim, por que eu tô aqui, né? Batendo na porta de uma pessoa que não me conhece, passando por isso. Se eu tô trabalhando, tenho minha profissão. Dublagem, né? Aí eu fui me desmotivando. E a dublagem me proporcionou uma coisa maravilhosa, que foi a vida em família. Porque eu era casada com um dublador, né? Minha filha nasceu quase que dentro do estúdio. 15 dias depois dela nascida, eu já estava no estúdio com ela debaixo do braço. E ela cresceu nos estúdios, né? A dublagem era uma grande família, sempre foi. Então, eu não tinha esse problema de, eu não estou dando atenção para minha filha. Eu não tinha esse tipo de conflito, porque onde eu ia, eu podia levar minha filha. Minha filha dormia no chão do estúdio, minha filha era cuidada pelos operadores, pela faxineira, pelo diretor, pelo seu Herbert, né, que me cedeu a sala dele. Quando Carol estava recém-nascida, ela ficava dormindo na sala dele, ele me ofereceu a sala dele para fazer o berçário ali. Então, sabe, a dublagem foi muito, muito mãe para mim, sabe? E a televisão não foi, infelizmente, porque eu queria muito fazer televisão, muito mesmo, eu amo televisão. Mas talvez o tempo tenha passado. Depois eu fui contratada da TV Globo muitos anos, da programação infantil, porque eu fiz Bambu Luar, eu fiz TV Colosso, né? Thales, não senhor, eu não vou ler, seu Gilmar. Um grande sucesso. Depois fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das versões. Você já foi picado por formiga? Trabalhei com grandes diretores e eles nunca me viram como uma atriz, eles sempre me viram como uma voz. Então enfim, fiz algumas participações, mas nunca do tamanho que eu gostaria. Seu nome está na história, Mônica. Mônica, tá na história. Você faz vozes diferentes? Não, olha só.
eu não fico preocupada em fazer uma voz. Eu fico preocupada em entender a personagem. Pode acontecer uma voz diferente? Pode, mas vai ser a consequência de uma interpretação correta, de um entendimento correto do personagem, né? Por exemplo, a Priscila e a Cuca, é claro que eu não faço com a voz que eu estou falando agora, né? Mas o que foi isso? Isso foi a consequência de um entendimento que eu tive do que era a personagem. A voz acabou acontecendo, né? Agora, quando eu faço... quando eu dublo atrizes mesmo, né? O live action, eu acho esse nome chique, eu tenho que entender qual é a idade da atriz, qual é a idade da personagem, prestar atenção no que ela fez. De um modo geral, eu não tento mudar o que a atriz original fez. Jack, você tem um dom. Ainda que só conversemos a respeito. Se ficar aí, não. Não consigo fazer com que a égua me entenda. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas o que eu vou melhorar no trabalho da Demi Moore, por exemplo? O que eu vou melhorar no trabalho da Cameron Diaz? O que eu vou melhorar no trabalho da... Como é essa que é indicada para o Oscar toda vez que faz um filme? Meryl Streep. Meryl Streep. Eu tenho dublado alguns filmes da Meryl Streep. O que eu vou melhorar no trabalho da Meryl Streep? Como é que você vai saber que tem que fazer uma inflexão irônica, sarcástica? Porque a fala está ali escrita para você. Mas eu estou ouvindo a original. Entendi. Eu ouço a original o tempo todo. É por isso que eu digo, eu não tenho que fazer diferente do que a Meryl Streep fez. Se eu fizer o que ela fez, se eu conseguir fazer o que ela fez, nossa, já é maravilhoso. É isso. Eu sempre falo que o dublador, o ator, tem que ser muito humilde para aceitar uma personalidade de um personagem que não tem nada a ver com ele. Isso é um exercício de humildade. Você fazer, né, um personagem que não tem nada a ver com você. O dublador tem que ser 2 vezes mais humilde, porque além dele fazer um personagem que talvez não tenha nada a ver com ele tem que respeitar o que o ator fez. Porque, às vezes, o ator nem fez uma grande inflexão. Mas não adianta eu dar uma inflexão que não combina com a cara, que a gente chama de máscara, com a cara do ator. Entendeu? Então, eu tenho que ter esse limite. É claro que, às vezes, a gente consegue melhorar uns trabalhos ruins, claro que a gente consegue. Mas, até para isso tem limite, porque senão a nossa voz não vai combinar com a expressão facial do ator, e aí vai parecer que está mal dublado. Entendi. Entende? Mônica, a minha pergunta final não tem nada a ver com o mundo das artes, mas a minha pergunta é da área de saúde mental. A gente fala muito, né, o Rony e eu, a gente fala muito disso aqui no programa, e você é uma mãe bem-sucedida, ex-mulher de um pai bem-sucedido, que tem uma filha que, poxa, é um ser de luz, e vocês conseguem ser amigos. E muita gente nesse Brasil não consegue. Não, é maravilhoso, porque agora eu tenho um marido também, Sim. né? E que se incorporou a essa família, que tem os netos que já são meus netos Qual é a também. sua sugestão para os nossos telespectadores, né, para como ser um ex-cônjuge bem-sucedido e já tendo um novo relacionamento? O primeiro é se separar, né? É verdade. É verdade. Eu acho que é generosidade. A generosidade, sabe? Generosidade com o outro e consigo. Porque eu acho que família é uma dádiva. Família é uma dádiva. Lá em casa, agora, domingo, até eu tenho falado isso, eu tô me sentindo muito a Dona Benta, sabe? Porque eu sou aquela mãezona que vai pra cozinha fazer comida para todo mundo. Às vezes minha casa tem 3 cardápios diferentes, porque um gosta de uma coisa, outro não gosta, e eu cozinho para todo mundo, né? Tem essa interação da minha filha com os meus netos do coração, e que chamam ela de tia, que ela é o ídolo da vida deles. Então, assim, isso é muito maravilhoso. Eu acho que família é uma dádiva. Então, tem os arranca-rabos? Claro que tem. É claro que às vezes eu me aborreço com meu ex-marido, óbvio. Mas
Qual é a família que não tem isso? Né? A convivência diária é isso aí. A gente se aborrece com o irmão. Eu digo sempre o seguinte, se a gente atura, às vezes, mau humor de uma pessoa que está na fila na nossa frente, que a gente nunca viu na vida, por que a gente não pode aturar o mau humor de quem a gente ama e né, que está próximo? Então, eu acho que a generosidade é um dos segredos dessa convivência em família, com o ex, com o atual, com a filha, com o neto do coração, com o ex-genro do atual marido. É isso, eu acho que é botar a família em primeiro lugar e ter essa generosidade, principalmente com a gente, porque quando dá tudo certo com eles, fica bom pra gente. Mônica, muito obrigado. Eu que parabéns. agradeço. Mônica, se une a mim aqui no cumprimenta. Muito obrigada pelo convite. Gente, se inscreve lá no canal, é de graça, dá like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Ronaldo, Jackson, tamo junto aqui hoje com Mônica Rossi. Até o próximo programa. Até.